E aí, pessoal, tudo bom? Vamos agora resolver SSA 3 2020. 2020. Vamos embora? Vamos lá. A primeira questão que está aí para a gente, ele fala da demanda de fraldas que tem aumentado ao longo dos anos e, com isso, o debate sobre qual é a melhor. E ele coloca três exemplos para a gente. No primeiro exemplo, pessoal, ele coloca uma fralda formada a partir de um polímero artificial chamado poliacrilato de sódio. É um polímero que absorve água, ele absorve muita água, ele absorve muita água. Ele é também vendido, vê que curiosidade, como neve artificial. Como ele absorve água, ele é o ideal para uma fralda. A criança, o bebê faz xixi, ele absorve a água da urina, deixando a criança sequinha, tá certo? As outras formas é o polietileno, que é um polímero que a gente conhece que forma o plástico, por exemplo, né? E o terceiro é o algodão. O algodão, pessoal, que é um polissacarídeo, não é? Ele é um polissacarídeo. Então, a gente tem aí três monômeros e três polímeros, no caso, que vão ser usados para fralda. Dois, que a gente conhece, artificiais, e um, que é o algodão, que ele é natural. Aí ele diz assim, ó, as fraldas descartáveis de tecido são constituídas por polímeros. Verdade, né? Verdade, é um polissacarídeo. Verdade absoluta. Dois, o polissacarídeo apresentado é o principal constituinte de tecidos à base de algodão. Pessoal, acabei de falar sobre a celulose. Acabei de falar sobre a celulose. Olha, a planta do algodão, ela é a que apresenta a maior quantidade de celulose. É o algodoeiro, tá? Algodoeiro. Tem aproximadamente 98% da sua massa, então ele é muito usado na indústria. Só lembrando, né, que as plantas, elas realizam reação de fotossíntese em que água e gás carbônico e a energia do sol, tirada pela clorofila, produzem oxigênio e glicose. E aí, pessoal, glicose que é um carboidrato, ele é um monossacarídeo. Aí a gente aprendeu que as moléculas de glicose, elas se combinam para formar um polissacarídeo. Esses polissacarídeos são polímeros de condensação, são polímeros naturais de condensação. E quando essa união ocorre pelas unidades de beta-glicose, a formação da celulose. A celulose, pessoal, cada polímero desse, cada grande molécula, cada macromolécula é formada por 10 mil ou mais unidades de beta-glicose. Veja que coisa interessante. Então, na questão de número 1, que ele coloca para a gente aí, ele fala que o polissacarídeo, então ele está se referindo à celulose, apresentado é o principal constituinte do tecido da base do algodão. E é verdadeira também a alternativa 2. A 3 ele bota o polietileno por ser hidrofóbico, tenho fobia, não gosto de água, por ser hidrofóbico, é utilizado para reter os líquidos e impedir o vazamento. Verdade, né? Ele não deixa que o líquido passe, ele retém, segura, tá? 4. O poliacrilato, por ser polar, o que é verdade, né? Ele é iônico, naturalmente se degrada em pouco tempo, causando impactos ambientais irrelevantes. Isso é um polímero artificial, tá certo? Então, tem uma estrutura que demora a ser degradada. Não pode se dizer irrelevante ao meio ambiente. A 4 está falsa. E a 5, o poliacrilato de sódio é um material hidrofílico, é verdade, ele gosta de água, utilizado tanto em fraldas quanto em absorvente íntimo para reter biofluidos aquosos. Então, pessoal, verdadeiríssimo, né? Uma questão interessante. E olha que bom aí, essa questão da UPE não dá para a gente questionar ela, não. Ela foi boa, graças a Deus. Tomara que seja sempre assim, todas as questões. E a resposta dela seria a letra C, para começar uma prova já lá em cima, o ânimo. Não é verdade? Vamos lá. A questão 2 é uma questão de eletroquímica. Olha aí, tá? A gente vai dar um banho de ouro
em uma determinada peça. Pega essa canetinha aqui e vamos dar um banho de ouro nela. Isso aí, pessoal, é um assunto de eletroquímica que a gente estuda bem importante. A eletroquímica estuda banho de ouro, banho de prata, banho de cromo. O nome disso é o quê? Galvanoplastia ou eletrodeposição. Galvanoplastia ou eletrodeposição. É bem legal, pessoal. Você tem que lembrar, tá? Olha, o material a ser recoberto, ou seja, a minha canetinha que eu quero recobrir, ela deve ficar aonde? Deve ficar no cátodo. O material inerte, por exemplo, a grafita, deve ficar no ânodo. E o sal da matéria que você quer, você coloca na solução. Isso é uma das formas da galvanoplastia. Existem outras técnicas, tá? Lembre-se, outra técnica, o objeto ou metal a ser recoberto sempre no cátodo. A placa do metal que você quer usar, você coloca agora no ânodo. E por aí você consegue fazer a eletrodeposição. É bem interessante esse processo aí. Ele colocou, pessoal, uma parte matemática. E uma parte matemática bem interessante, porque ele falou assim: ele disse que um design de joias pediu para que um dos seus fornecedores desse um banho de ouro em uma determinada peça dele. E ele queria que a camada fosse de 1,97 gramas de ouro. Isso não nos serve para nada, tá? Aí ele diz que, segundo o fornecedor, esse processo demoraria em torno de 10 minutos com uma corrente de 5 amperes. Então, ele mediu a quantidade de carga. Concorda? E aí ele diz a solução de cloreto de ouro, tal indicado pelo fornecedor. No entanto, ao chegar no ateliê, ele percebeu que o incremento da massa na peça não tinha sido de 1,97, mas agora sim, me interessa, 0,27 gramas. Aí ele liga para o fornecedor e o fornecedor diz: eita, desculpa, eu errei, eu não botei ouro, eu botei cromo. E ele pergunta: ah, foi? E qual é o NOx do cromo que você colocou aí? Pessoal, vê bem, a questão é bem tranquila, bem tranquila. Vem comigo para a gente fazer ela. Vê, eu sei que eu vou ter o cromo, tá? O cromo, com o NOx, que eu não sei qual é, vou chamar de X. Então, esse cromo mais X, aqui, ó, reage com X mols de elétron para dar o cromo metálico, o cromo zero. Eu sei, pessoal, que X mols de elétron, quanto é que um mol de elétron carrega? Um Faraday. Então, X mols carrega X Faradays, que é X vezes 96.500, para produzir quanto, pessoal? Um molzinho de cromo. Um mol de cromo, que é quanto? 52 gramas. Isso foi dado, tá? Então, agora ele me disse: olha, eu usei uma corrente em que eu tinha um tempo de 10 minutos. Então, 10 minutos eu tenho que usar vezes 60. Por quê? Porque tem que ser em segundos, tá? Tem que ser em segundos. Porque é ampere, né? E aqui, ó, por 5 amperes. Isso me fez depositar 0,27 gramas. Pronto, pessoal. Podia ter saído 0,26, porque dava metade aqui, né? Mas tudo bem. Então, quem é o X? X é só você se divertir extremo pelos meios. Olha aqui, ó. 10 vezes 60 vezes 5 vezes 52 dividido por 96.500 vezes 0,27. Ao fazer essa conta, você vai achar uma continha onde ele é aproximadamente 6. Então, o cromo tem carga quanto, pessoal? Mais 6, reagindo com 6 mols de elétron para dar cromo zero. Isso estava na letra E. Olha, outra questão da UPE que a gente fez, ó, sem estresse.
Que sim, que sempre seja assim, tá? Tá melhorando, né, pessoal? Isso é bom para todos nós, tá? Vê bem, a questão 3 é uma questão bem interessante, tá? Muito interessante mesmo. Bora fazer ela? Bora sim. Então, olha, a questão 3 eu vou usar aqui uma escrita na tela para ajudar todo mundo. Ele diz, ó, óleos essenciais são normalmente extraídos a partir de plantas medicinais, sendo uso como antimicrobiano, amplamente difundido, e usa o texto, né? E aí, pessoal, é uma questão meio que de função, isomeria e tal. Ele bota assim, ó. Número 1. O óleo essencial da lavanda. Quem é o óleo essencial da lavanda? É o cinelol. Olha aqui, ó. Esse daqui, que está de verde, vai ser o número 1 que eu vou tratar com você, tá? O cinelol. Aí olha a maldade. Tem como componente majoritário álcool. Aí o cara escuta o nome cinelol, ele, álcool. Dançou. Ele é um éter, tá? O cinelol, ele é um éter. Oxigênio entre carbonos. Cuidado, né? Então, a alternativa 1, olha, a alternativa 1, ela foi falsinha, tá? A alternativa 1, ela é uma alternativa falsa. Tá aí, falsa, para que a gente possa analisá-la, né? A 2, ele diz: os componentes majoritários dos óleos de malelauca e citronela. Vou mudar aqui a cor da caneta, tá? Vou botar agora laranja. Pessoal, vê bem, o componente majoritário do óleo de malelauca, vamos achar. Malelauca é o terpinem 4-ol. É esse rapaz aqui, ó, tá? Terpinem 4-ol. E o outro da citronela, vamos olhar aqui, ó. É o citronelal com 41%. Citronelal é esse rapaz aqui. Olha, olhando bem a formulazinha dele, a gente vai encontrar como fórmula molecular C10, é só contar, né? C10H18O. E aqui também C10H18O. Vê, pessoal, o citronelal, que eu acabei de falar dele, ele é um monoterpenoide. Guarda esse nome, monoterpenoide. Eu vou ter que decorar isso? Não, tá? Isso quer dizer que ele é o principal componente na mistura dos compostos químicos chamados de terpenoides. E eles que dão origem ao óleo de citronela, ao odor de limão acentuado. Então, pessoal, lembre-se que terpenoide, esses nomezinhos, os vestibulares adoram, tá? Eles são, o que são terpenoides? São terpenos que foram desnaturados pela oxidação. Então você vai me perguntar, Gustavo, mas não dissesse nada, porque o que são terpenos? Aí, pessoal, a gente precisa lembrar, né? Os terpenos são óleos aromáticos, tá? Esses terpenos ou terpenoides, eles são óleos aromáticos que vão dando o odor às plantas, sabor às plantas, hortelã, pinho e por aí vai, limão, tá certo? Não esquece de dar depois uma olhadinha nisso. Estou só falando para que você não esqueça que isso é importante para a gente. Legal? Então aí ele diz o quê? Os componentes majoritários dos óleos mameláuca e citronela são isômeros, são, né? Já que eles têm a mesma fórmula. Vou mudar a cor de novo para ficar sem muita mistureba, né? Para você não confundir, já que são muitas alternativas. C. Os dois componentes majoritários, terceiro, né? C não. Os dois componentes majoritários do óleo de lavanda possuem isômeros óticos. Pessoal, óleo de lavanda é o cineol. Vamos achar ele aí? Lavanda, cineol.
cineol, tá? Olha aí, onde é que está ele ali? Ele está logo na estruturazinha do alfa-terpeno, né? Então, ó, o cineol é um alfa-terpeno. Então, ele diz aí, ó, os dois componentes majoritários do óleo de lavanda possuem isômeros óticos. Pessoal, olha para mim aqui. Quando a gente for analisar esse composto, tá? Quando a gente for analisar esse composto, a gente está na terceira alternativa. Então vamos aí para ele. Quando a gente analisa ele, ele tem, ó, olha para cá, ó, o cine, ó, opa, me perdi aqui, o componente, os dois componentes do óleo de lavanda. Óleo de lavanda é o cineol. Eles têm carbono quiral, tá? Olha aí, tá em roxinho aqui. Ele possui, ó aqui, carbono quiral, tá? E a cânfora, cadê a cânfora? Tá aqui também, ó. A cânfora tem carbono quiral. Olha aqui, tem carbono quiral. Então, pessoal, se tem carbono quiral, a resposta ainda é o que para a gente? Verdadeira, tá? Então, o terceiro também nos é verdadeiro. Vamos ver o 4. O componente comum ao óleo de eucalipto e malelauca, deixa eu mudar a cor para azul agora, eucalipto e malelauca. Eucalipto é o pineno, tá? É o pineno. Então, eucalipto é o alfa-pineno. Cadê ele? Olha ele aqui, alfa-pineno do eucalipto. E da malelauca é o terpenelol, que é esse cara aqui. Certo? Aí ele diz: os componentes comuns aos óleos de eucalipto e malelauca possuem centro estereogênico. Pessoal, o que é centro estereogênico? Desculpa, né? Esse aqui não. É o alfa-terpineno, né? Alfa-terpineno aqui. Deixa eu apagar para não dar confusão na hora da resolução. Cadê? Caneta azul. Ixi, lembrei daquela música horrível. Então, vamos lá. O alfa-terpineno, olha ele aqui. Tá? Pessoal, esse cara não tem carbono quiral. Não tem carbono quiral. Não tem, não. Então, essa alternativa está falsa. Primeira alternativa falsa. A 4. A 4, ela está uma alternativa falsa. Não é verdade? A 4, ela está uma alternativa falsa para a gente, sim. Ele não tem centro estereogênico. Legal? A quarta tá falsa. Quinta, óleo de eucalipto difere dos outros por apresentar apenas hidrocarbonetos. Cadê o eucalipto? Vamos mudar a cor. É muita pergunta numa questão só, né, não? Ó, eucalipto é o alfa-pineno. Alfa-pineno, que é esse rapaz aqui. Tá? E quem é o outro? E o alfa-terpineno. E o alfa-terpineno, que é esse aqui também. Não é? Eles repetiram. Então, é somente hidrocarboneto. Só tem o que na sua estrutura? Carbono e hidrogênio. Também é verdadeiro. Então, só é falsa a alternativa de número 4. Né? Então, ficou qual a resposta daqui? A 1. 1 e a 4. Então, só ficou 2, 3 e 5, que é a resposta letra C. Não é isso? 2, 3 e 5, letra C. Só lembrando que centro estereogênico é quando, por exemplo, você tem carbono quiral, né? Não só, mas basicamente. E agora, pessoal, a gente vem para uma questão que é uma questão muito legalzinha, que eu não tinha visto cair nas provas, ó, faz tempo, tá? Ele deu a fórmula, o que ajudou muito na resolução da questão. Mas é uma questão que merece
Atenção, tá? É uma questão sobre equação de Nernst. Vê que legal. Ele dá para você aí, ó, teoricamente, uma célula nervosa. E aí, vamos lá, vamos inserir aqui uma página, tá? Então, ele bota assim, ó. Vou botar aqui um fundo verde, já que essa questão é totalmente diferente do que a gente já viu até hoje. Vê, pessoal. Teoricamente, uma célula nervosa pode ser tratada como uma célula eletroquímica, pois a concentração de íons de potássio é diferente quando considerado os fluidos interno e externo da célula. Sabe-se que se a concentração de íons de potássio, veja, eu tenho uma célula, tá? Vou fazer aqui uma célula bem feiozinha, mas é minha célula, não esculhambe. Aí ele diz, ó, a concentração de íon potássio no interior da célula é 20 vezes maior do que no lado externo. Então, eu tenho o potássio aqui, ó, 20K+, e aqui somente K+, tá? Da concentração dele. É 20 vezes maior. Aí ele fala assim, considerando apenas o aspecto indicado, na alternativa que apresenta a diferença de potencial, olha que legal, a diferença de potencial da célula nervosa, e ele dá a fórmula, né? Ele dá a equação de Nernst para você e diz que o potássio K+, recebe um mol de elétron para virar K. E dá, pessoal, ó, que o potencial, tá, é igual ao potencial inicial menos 0,06 dividido por N, que é o número de mol, que multiplica o logaritmo da concentração do oxidante, tá? Sobre a concentração do redutor. Olha, eu confesso a vocês que, mesmo dando a fórmula, eu não considerei essa questão fácil. Eu considero essa questão difícil, tá? Porque, vê bem, pessoal, você tem o íon interno e externo. Ele vai sofrer uma reação. Então, veja que interessante. Vamos lá, vamos tentar pensar nisso aqui. O potássio passar de K+ para K0, o número de mol é 1. E isso aqui é uma reação de quê, pessoal? De redução, tá? Então, o K+ é o agente oxidante. Não é verdade? Ele é o agente oxidante. Então, vê bem, se eu passar esse potencial inicial para cá, eu vou ter ΔE, variação do potencial, DDP, que vai ser menos 0,06 para 1 mol, vezes, agora é que torna interessante, log do potencial. Vê, pessoal, esse cara vai sofrer a redução, entendeu? O oxidante. Então, eu vou ter, pessoal, uma diferença de 20 vezes. Então, vai ser 1 para 20, que é essa concentração aqui, ó. Tá certo? 1 para 20. Isso foi uma pegada. Não é? Não foi nada muito tranquilo de fazer, não. Então, quem vai ser a nossa DDP? Vai ser menos 0,06, tá certo? E agora, vezes, olha que legal, pessoal. Vai ser menos log de quem? De 2 vezes 10, não é verdade? Que é o log de 20, tá? Porque vai ser, ó, veja, só um minutinho. Isso aqui, ó, isso aqui vai ficar log de 1, que é 0, menos log de 20. Entendeu o que eu fiz? Entendeu, né? Concorda? É a propriedade do logaritmo. Então, a variação do potencial, ele vai ser menos 0,06. Desenvolvendo aqui esse log, vai dar exatamente menos 1,3. Legal? Então, o ΔE
fazendo a nossa continha bonitinha, dá 0,078 volts. Logo, a minha DDP é 78 milivolts. Acho que essa questão foi muito boazinha, bem pesada. E assim, não é nenhuma crítica, eles têm direito de botar tudo que eles quiserem, desde que esteja no programa, isso está no programa, né? Mas tinha coisa mais interessante de colocar, principalmente por culpa desse 20 aqui. Muita gente travou aqui. Mas o que mais me deixou, assim, digamos, desconfortável com essa questão, não é a parte química, é a parte matemática. Muita gente errou a questão aqui. Então, eu vou botar aqui embaixo um link, tá? Para você ter revisão de matemática com um professor maravilhoso e ele vai lhe dar a dica das principais propriedades dos logaritmos. Legal, né? Tá vendo tu? Nada é tão sem jeito, né? Tudo tem jeito, rapaz. Tá? Vamos embora. Então, agora, a gente já fez. Qual é a nossa questão agora? A gente fez a questão 4. Vamos agora fazer a questão de número 5. Estão prontos para fazer a questão de número 5? Então, deixa eu ir para ela. Olha ela aí, para que a gente resolva. Resolver ponto a ponto, tá? Não estou chegando aqui dando gabarito, não. Bem, a questão 5 é: numa certa empresa de reciclagem, o processo inicia-se por meio de separação dos polímeros em função de suas densidades. Bem, na sequência, caso o material seja poliolefina, é submetido a pirólise a baixa temperatura. Caso seja poliéster ou poliamida, é submetido à hidrólise da metanólise, reação com metanol. E caso sejam polímeros de unidades monoméricas mais complexas que as citadas, são submetidas à pirólise catalisada e com temperaturas elevadas. A seguir, tem-se um fluxograma de processo e estruturas desses polímeros: PET, polietileno tereftalo; PEBD, polietileno de baixa densidade; PP, polipropileno; PVC, policloreto de vinila; e o poliestireno, que é o PS. Então, ele dá uma mistura na água, vai dar um sobrenadante 1 e um decantado 2, né? A solução salina com a densidade de 1,2 faz com que dê um sobrenadante 2 e o decantado 2. Questão pesadíssima. Pesadíssima, tá? Vê bem, pessoal. Quando ele junta tudo isso, eu vou resolver essa questão aqui, tá? Você tinha que ir baseado nas densidades. Vamos lá? Deixa eu escrever na própria tela aqui, para a coisa ficar um pouco mais tranquila para a gente ver. Sobrenadante. Pessoal, a densidade da água é 1. Então, o sobrenadante tem que ter a densidade menor que 1. Tá? Então, quem é que vai ser? O polipropileno e o polietileno, que são esses dois aqui, ó. 1 e 2. Então, para cá, ó, 1 e 2. Quem é 1? O polietileno. Legal? Tá? E o polipropileno. Desculpa aqui, o 1 eu coloquei na ordem errada aqui, né? Vamos lá. Quem é o 1 que eu salvei ali? O 1 que eu salvei ali é o polipropileno, certo? Polipropileno. A estrutura você teria que reconhecer, né? Esse é o pequeno problema. E o 2 é o conhecidíssimo plástico, né? Polietileno. Também chamado de quê, pessoal? De PEBD, polietileno de baixa densidade, né? Certinho, Gustavo. Então, para aqui para baixo ficou quem? Ficaram os sobreviventes, né? Olha aí, o PS, né? Que é o poliestireno, o PET, que é o polietileno tereftalato, né? Tereftalato, e o policloreto de vinila. Aí ele diz com a solução salina de 1,2.
vai dar um sobrenadante e um decantado. Quem é mais denso, afunda. Quem é menos denso, boia. Então, quem é que sobrenada? É só olhar aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó, é o vinil benzeno. Então, esse daqui, pessoal, é o chamado poliestireno, tá? Esse daqui, ó, é o PET, polietileno tereftalato. Essa é a dificuldade. E esse aqui é o cloreto, né? PVC, cloreto de vinila. Polivinil cloreto, policloreto de vinila. Pronto, agora é só ver. Quem vai ser o sobrenadante? Sobrenadante vai ser o que tiver a densidade menor. Vai ser o PS. E quem é que vai decantar? Vai ser os que são mais densos do que 1,2. O PET e o PVC. Então, veja, por que essa questão ela pode ser dita que ela foi uma questão mais para difícil? Porque, pessoal, a pessoa tinha que saber as estruturas. Só que você tem todas as estruturas. Até no mapinha que eu mandei para vocês, o mapa mental que eu mandei para todos, vocês têm aí e podem ver. Então, essa questão bonitinha, lindinha, tá? Ela tem como resposta letra B, tá? Então, lembre-se que no decantado 2, no final, PET e PVC são polímeros de unidades monoméricas mais complexas do que as outras, né? Logo, são submetidos a uma pirólise, que é o aquecimento, né? Catalisada, mas e com temperaturas altas, tá certo? Então, uma questão bem interessantezinha, divertida, no meio da prova, para a gente se dar aquela relaxada, tá certo? Então, olha aí, ó, letra B de beijo, tá? Letra B de beijo para essa questão. Vamos lá, estão prontos? Então vamos embora, pessoal. Então aqui é para isso. Vamos fazer a 6. Olha aí, Gustavo, diz aí. Questão de reação, né? Graças ao bom Deus, né? Reação orgânica. Vamos embora? Vamos sim. Vê, na primeira tem aqui, ó, 3 hidrocarbonetos foram submetidos, né, a reações de ozonólise, de que mais? Conforme representa abaixo. Pessoal, veja, ozonólise seguida de hidrólise com zinco, né? Função do zinco é não permitir que o aldeído vire ácido carboxílico. Então, a gente tem aí 3 reações que é bem, né, para a gente pensar no que está acontecendo. A primeira, eu vou chegar aqui para vocês, tá certo? E vou fazer essas reações para que a gente se divirta. Vamos lá, estão prontos? Que bom que vocês estão prontos. Bora lá. Olha bem, a primeira, o composto é o propeno, H3C, C o quê? H dupla CH2. Vamos embora. Ozonólise com zinco, seguida de hidrólise, etc e tal. Tá? Me diz uma coisa. Olha, onde é que vai quebrar essa ligação, pessoal? Na parte reativa. Muito bem. Na água. De cada lado vai dar um aldeído. Lembra disso? Que a gente já estudou? É só botar, ó, dupla O, dupla O. Então vai dar quem? Vai dar o etanal e o metanal, tá? Etanal e metanal. Vai dar esses dois. Certinho? Então, já fiz a primeira. A segunda, pessoal, a gente vem para cá agora. Olha aí. Vai ser esse rapazinho aqui, ó. H3C, C, dupla CH2, CH3. Certinho? Olha, Gustavo, essa aqui, ó, é a cadeia principal, ó. É verdade, ó. A gente pode até escrever ela mais bonitinha, ó. Concorda comigo? Ó, vê. Aqui agora. Legal? Certinho? Certinho. Então, olha, quando a gente quebrar aqui, vai quebrar onde? Na dupla. Do lado de cá vai dar uma acetona.
Do lado de cá vai dar outro aldeído. Olha aí, ó, H3C, C dupla O, CH3, e aqui HC dupla O, H. Legal? E a terceira das reações, a gente vai ter, ó, de novo, vai ter o quê? Olha a cadeia enorme, CH3, não? CH2, C, CH3, dupla, CH, CH2, CH3. Vê, pessoal, não tem o que fazer, ó. Vamos comigo. Aquela mesma lógica de sempre. Quebra na dupla, né? Que a parte reativa entra aqui, entra aqui. Aqui vai dar uma acetona, mete et prop but, que é a butanona, né? E aqui vai dar mete et prop propanal. Não tem o que fazer. Parte ramificada da cetona, parte normal da aldeído. E a resposta da questão, letra B. Tá vendo? Questão, ó, tranquila. Dá para a gente fazer sem grandes estresses. Então, vamos embora? Vamos que a gente agora é que está indo para a questão 7. Vice, ainda estamos indo para a questão 7. É agora que começa a ter algum tipozinho de problema na prova, tá? Mas vamos embora, né? Vê, pessoal, essa questão 7, ela já tinha caído esse mesmo tema em outra prova e eles tinham dado outro tipo de gabarito. Mas vamos embora. Um dos mais importantes hospitais do litoral paulista foi investigado em 2009 sob suspeita de ter simulado o tratamento de radioterapia oferecido a pacientes com câncer. O Ministério Público Estadual apurou que pelo menos 7 doentes passaram pelo chamado acelerador linear, dispositivo que emite feixes de radiação sobre a área afetada, período em que o aparelho estava quebrado. Só no Brasil, né, pessoal? Lamentável, né? Em depoimento, uma técnica do setor da radioterapia confirmou a prática e disse ter recebido ordens para ludibriar os pacientes. Isso é crime, né, pessoal? Que teriam partido de um dos médicos que, desde 86, era um dos responsáveis pela unidade de radioterapia. Os pacientes tratados nessa unidade foram relocados para outros hospitais. A unidade está fechada desde julho de 2009, quando surgiram as primeiras denúncias de que os equipamentos de radioterapia funcionavam com a bomba de cobalto, que é a fonte da radiação, vencida há 2 anos. A direção do hospital abriu sindicância para apurar os indícios de irregularidades dos atendimentos aos pacientes e se comprometeu a repassar ao Ministério Público as informações coletadas. Estamos estarrecidos com o que aconteceu, disse o diretor técnico do hospital. Vamos embora. Será que o cara deixou de ser médico? Perdeu? Será que alguém foi preso? Vamos lá, né? Primeiro, afirmar que a bomba de cobalto estava vencida significa, em razão do tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que uma amostra se reduza à metade, tá? Ocorre uma diminuição na dose efetiva de exposição, tornando o procedimento ineficaz. Se está vencida, isso é verdadeiro, né? 2. O equipamento se tornaria eficiente para o tratamento radioterápico se as pastilhas de cobalto fossem substituídas. Né? Talvez fosse melhor do que fechar o hospital e deixar outras unidades sobrecarregadas. 3. Embora a bomba de cobalto estivesse vencida, o equipamento poderia continuar sendo utilizado sem prejuízo para o paciente, desde que o período de exposição fosse ampliado. Vê, pessoal, isso é correto, tá? No ano de 2016, eles fizeram essa questão e o problema foi o mesmo, tá? Ela considerou esse item correto. A situação, o problema é a mesma situação. A fonte é a mesma e o pior, tá? Agora, nessa prova de 2020, ela tem menor riqueza de dados. Na prova de 2016, esse gabarito foi correto. Então, basta você ir olhar aí nas provas anteriores e você vai ver
que isso é correto, tá? Dessa vez, eles disseram que era falso. Tá? Então, 4. Para tornar o equipamento novamente efetivo, as pastilhas deviam ser irradiadas, recuperando o fato. Não, porque irradiado não é radioativo. Irradiado só mata micro-organismos. É o que acontece, por exemplo, com alimentos. Alimentos irradiados aumenta o tempo dele sem perecer, porque o material, quando é irradiado, ou então peças cirúrgicas, ou então você quer irradiar um copo para ele ficar mais limpo, um exemplo, tá? Ele não vira radioativo, não. É como se desse um banho nele com uma quantidade de radioativa que não traz de radiação, que não o torna radioativo. Então, 4 seria falso. A verdade seria 1, 2 e 3, que não tem, tá? Eles consideraram 1 e 2. Eles consideraram letra A. Mas a questão, na verdade, ela é uma questão nula, tá? Ela é uma questão nula. Todos nós pedimos, os colégios pediram, e a UPE, como sempre, radical em algumas posições, né? A banca da UPE não assume os seus descaminhos. Vamos lá. Como é que o cara faz uma mesma unidade, faz provas em anos diferentes, abordando o mesmo tema, que já está totalmente errado, ele poderia ter milhões de temas de radioatividade, e numa eles botam as mesmas alternativas praticamente, e botam gabaritos que são discrepantes. É uma coisa lamentável, né? Vamos embora. 18. Aí a gente tem, ó, na série Dark, essa para mim é a questão que, sinceramente, é indiscutível. Ele diz aí, ó, existem 3 formas de desativação de uma usina: desmantelamento, quando as partes do reator são removidas e levadas para descontaminação após fechamento da usina, sendo depositadas no fundo do mar; armazenamento seguro, que consiste em manter a usina selada até que os rádios nucleares tenham sua atividade radiativa reduzida a níveis seguros; e sepultamento, quando a unidade encapsulada em um domo de concreto e aço. O sepultamento é o que aconteceu na usina de Chernobyl. Né? Chernobyl, que teve o maior acidente nuclear de todos os tempos, e ela hoje tem um chamado sarcófago, né? Uma estrutura de concreto e aço sobre a usina, o reator está lá, não teve como parar, né? E agora fizeram um sarcófago sobre o sarcófago, um segundo sarcófago, feito um bolo de rolo, né? Cada 20 anos é uma nova camada. Então, nessa questão aí, ele colocou, pessoal, que a melhor maneira, aí ele bota, considerando os aspectos de segurança dos moradores da cidade, assinando a alternativa que apresenta a opção correta. Veja, uma usina, ao ter um problema, não tem jeito, né? Vai ter que fazer um sarcófago. Ninguém joga usina no mar. Mas a resposta da UPE, maravilhosa, merece aplausos, né? É letra A. Ele diz assim, ó, desmantelamento, jogar no fundo do mar, uma vez que evitaria que o material radioativo permanecesse idem após desativação da usina. Não vou nem comentar. Eu só vejo jogar a usina nuclear no mar nos Simpsons. Né? Mais uma vez, é querer criar problema onde não existe e cria, né? Jogar uma usina no mar, meu amigo. Ô, meu amigo. Então, letra A foi a resposta que eles consideraram, mas é um absurdo, né? A melhor maneira seria, se é que há a melhor maneira, né? Seria letra D. 2 ou 3, porque são igualmente seguras, devem ser escolhidas aquela que tiver menor custo. Ah, Gustavo, por que não é 3? Porque na 3 ele coloca a letra C, né? Pois as placas de concreto e aço impedem a propagação da radiação, constituindo-se uma única opção totalmente segura. Um sarcófago não é uma opção totalmente segura, embora seja a mais segura das inseguras, né? Então, a gente tem aí como opção, na nossa opinião, não só na minha, não estou falando em meu nome apenas, embora eu possa falar em meu nome também, porque eu não acompanho vestibular há 2, nem 3, nem 10 anos, eu acompanho vestibular há muitos anos, e essa alternativa, a letra D, seria a menos absurda dessa questão absurda sobre um assunto lindo que ele poderia ter usado em outros níveis, tá? E o argumento deles é pior ainda. Você vai ver o argumento ao pedido de anulação, eles nem leem, porque eles não podem responder o que eles respondem. Ele responde se contradizendo. Parece até uma coisa que a gente tem vivido hoje atualmente.
Vamos embora, né? Parabéns aí. 9. Uma brincadeira com seus amigos de rua, Paulo foi atacado com jambos, ficando com a camisa manchada. Com medo de ser repreendido pela mãe, tentou lavar suas roupas com água e nada aconteceu. Com receio, mostrou a blusa à sua mãe, que lavou com sabão. Para a surpresa de Paulo, a camisa ficou completamente limpa. Assinada a alternativa que apresenta a explicação correta para o fenômeno. Olha aí, pessoal. O sabão lava, a gente sabe, né, que o sabão é anfifílico. O que quer dizer isso, pessoal? Ele tem uma parte dele. Por exemplo, vamos lá aqui, ó. O sabão é um sal orgânico, né? Então aqui, ó, vamos supor que eu tenho um sabão de sódio. Então, nessa parte do sabão, a primeira, que é a cadeia carbônica, tá? Ela é apolar, tá? Hidrofóbica. Ela se prende à gordura. E essa parte é polar, se prende à água. E aí ele lava. Então a resposta da questão é a letra D. O sabão usado pela mãe de Paulo tinha uma parte hidrofílica, que é solúvel em água, e uma parte hidrofóbica, que é solúvel na gordura, né? Então, olha aí, o sabão usado pela mãe de Paulo tinha uma parte hidrofílica, que é solúvel em água, e outra hidrofóbica, que faz a mancha desaparecer. A apolar, tá certo? A apolar, ela é hidrofóbica, tá? Ela se prende na gordura. E a polar, ela é hidrofílica. Ela se prende na água. Importante lembrar sempre disso, tá? Questão fácil. Essa daí foi legal. Vamos lá. Queria só dizer uma coisa, viu, pessoal? Quando eu faço qualquer crítica à prova da UPE, e não é de hoje, não é. Primeiro que não é a universidade. A universidade eu tenho ela como uma grande universidade, né? E não só sou eu. Ela é uma grande universidade, de fato. E também não quero prova fácil para aluno da gente, não. Tá? Não quero nunca que venha uma prova ridícula para aluno da gente. Quero que venha uma prova justa, que seja até difícil, como era a prova histórica da UPE. A prova da década de 80, 90 e 2000 da UPE eram provas perfeitamente bem feitas, bonitas, quando tinha algum erro, assumiam. O que não pode é querer fazer questão com conteúdo. Ah, vamos usar uma química do dia a dia e faz coisa errada, faz mal feita. Porque fazer questão, pessoal, não é só querer, não, é se preparar para, tá? Fazer questões bem feitas exige que a pessoa esteja preparada para isso. Isso não quer dizer que o cara não sabe química, não. Pode saber a química toda. Não estou dizendo isso, não. Saber fazer uma questão é outro papo. Então, se não sabe, não invente, ou então vá se preparar, tá? Porque ou faz questão besta, fita só de sabão, ou então faz questão errada, como a questão da radioatividade, sem sentido. Então, tenta o equilíbrio. Tem um ano para fazer uma prova, 10 questões. Faz uma por mês, para ver se presta, pelo menos. Né? Vamos lá. Essa daí é outro absurdo. Vamos lá. O mentol é um composto orgânico ceroso, cristalino, de coloração branca, que apresenta propriedades anestésicas. Olha bem, pessoal. Quando você olha para esse composto aí, você nota claramente que ele tem o quê? Carbonos quirais, né? Ó, esse carbono aqui, ele é quiral, tá? Deixa eu mudar a cor aqui da tela aqui para melhorar para a gente, tá? Ó, esse carbono aqui, ele é quiral, tem 4 ligantes diferentes, tá? Esse carbono aqui é quiral, tem 4 ligantes diferentes, e esse carbono aqui é quiral. Então, 2 elevado a N dá o número de isômeros oticamente ativos. Seria 2 elevado a 3, seriam 8 isômeros oticamente ativos, tá? Então, vamos lá. A pergunta da questão é sobre ele, é correto afirmar. E aí, pessoal, ele diz 3 centros estereogênicos, verdade. Consequentemente, 4 pares de estereoisômeros, eu tenho 8 isômeros oticamente ativos, com propriedades químicas diferentes. Mais uma vez, questionável, né? Os isômeros ópticos não têm necessariamente propriedades químicas diferentes, certo? Tem o quê? O desvio de luz é que é diferente.
propriedades biológicas diferentes. Por exemplo, você tem a metafetamina e o Vic Vaporub, tá? Que tem propriedades biológicas diferentes. Ou como você tem, por exemplo, a conhecidíssima talidomida e o remédio para enjoo Dramin. E aí você tem vários outros compostos, né? Então, mas essa daí, como você tem oito isômeros opticamente ativos, você tem 4 que são isômeros de estrógenos e 4 que são levógenos, né? E aí, pessoal, a gente resolveu a Provide 2020 com os seus percalços. Beijo, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Tá? Conto com vocês. Beijão.